para mim. Mas antes de começar, eu vou dar um resumo da aula passada que vocês perderam, mas eu passei na plataforma. Por isso que vai ser um resumo, porque tem a aula da outra turma lá que eu expliquei, é a mesma coisa. Então, para eu conseguir continuar a aula, eu tenho que fazer um resumo dessa aula com vocês. Então, o resumo da aula, né, vai ser sobre o sistema cardiovascular, antes de falar das doenças do sistema. Primeira coisa, né? Qual é a função da artéria, né? O que é a artéria? A artéria nada mais é que como posso explicar? É um cano, né? Tem o formato de um cano, né? Só que esse cano, ele se propaga por todo o corpo, né? E aí, a função dele, né? A função dele é o quê? Sair do coração e levar sangue aos tecidos. E como ele sai do coração e leva o sangue aos tecidos, né, ele tem uma forma mais espessa, ou seja, ele tem a forma mais elástica de contrair e relaxar, já que a pressão sanguínea que vai sair do coração é muito grande. E aí, olha só, artéria e veias são coisas diferentes. A artéria é quando o sangue ele sai do coração e vai para todo o corpo. Se ele sai do coração, ele sai oxigenado, ou seja, ele tem oxigênio. Já a veia é o contrário, tá? A veia contém sangue venoso, tá? Ele sai dos tecidos, ou seja, sai todo o corpo, tá? E volta pro coração. Então, a artéria que sai do coração, ela leva oxigênio, tá? O gás carbônico, tá? O gás carbônico que volta com sangue para o coração, ele volta com CO2. Então, as veias voltam com CO2 e as artérias vão com oxigênio. Então, as artérias vão para o corpo levando oxigênio e as veias voltam para o coração trazendo gás carbônico, que é o sangue venoso, que a gente fala que é um sangue sujo, tá? Só um resumo. Os capilares são as ramificações das arteríolas. Então, olha só, as artérias, elas vão se ramificando, tá? E aí, essa ramificação a gente chama de capilares. O que é isso? São esses pequenininhos vasos, vendo, ó, pequenos vasos que a gente encontra no final de cada artéria. Então, na cabeça, nós temos, né, a arteríola, por exemplo, tá? Que são os capilares. Olha só, calma aí. É uma pincelada, lembrando que é uma pincelada. A gente tem várias artérias, tá? E a gente tem várias veias. Então, que tudo é veia, tudo é artéria. E cada artéria e cada veia tem um nome. Então, por exemplo, a gente tem a artéria carótida, a gente tem a artéria esquerda subclávia, a gente tem a artéria branquial, femoral profunda, tibial. Aí a gente tem a veia, né, jugular, a gente tem a veia cava, a gente tem a veia pulmonar, a gente tem a veia cava inferior e safena. Não vou descrever todas elas, até porque isso é matéria de ensino médico, quando descreve todas as veias. O que vocês precisam saber é isso, a diferença de veia e artéria. Não posso confundir veia e artéria. Não é à toa que na imagem ela tem duas cores, tá? Para poder diferenciar uma de outra. E aí, como é que dá esse bombeamento do coração? Tá? Vou pegar um espaço em branco aqui. Calma aí. Aqui. O coração, que não é formato de coração, mas eu boto assim porque é o que eu sei desenhar, né? Ele é dividido em 4 cavidades, tá? A gente tem o ventrículo direito e a gente tem o ventrículo esquerdo, tá? E a gente tem, né, o lado... Deixa eu ver se tem aqui a foto. Não tem a foto para eu conseguir... Tá. A gente tem a artéria direita e a gente tem a artéria esquerda. O que sai desse ventrículo a gente chama
de uma artériazinha saindo ali, tá? Eu queria ver, só um minutinho, esse desenho aqui, ele vai confundir vocês, né? Não vai... Professora, que página é essa? É a página 145. Eu tô fazendo um resumo da aula que tá na plataforma, que é a aula que eu não pude dar pra vocês semana passada, por causa da internet, tá? Enfim. Olha só. Aqui, a gente tem uma ligação, uma válvula. E aqui a gente tem uma válvula, tá? Aqui, a gente tem outra válvula. E aqui a gente tem outra válvula. Como assim? Né? Só para um resumo, hein? Cada bombeamento do coração significa que está expulsando sangue do coração. Não literalmente expulsando, mas enviando sangue para o corpo, tá? Então, cada bombeamento do coração é porque está saindo aquele sangue do coração e levando para o corpo, tá? E aí, como é que se dá isso? O sangue arterial, olha só, o sangue que estava aqui, ele vem para o ventrículo e vai para as artérias, por isso que a gente chama de sangue arterial. E das artérias, ele vai para todo o corpo. Como ele é um sangue que tem, ó, o batimento cardíaco, ó, primeiro o coração bate, aí manda e relaxa. Bate, manda e relaxa. Só um minutinho, galera. Pelo coração bater, né, e mandar sangue nessa pressão, a artéria, ela tem que ser mais espessa, né? Ela tem que ser mais larga. Por quê? Porque a pressão é muito grande. Deixa eu desenhar uma artéria mais... Tem alguém me ligando? A pressão é muito grande. E aí... Gente, só um minutinho que essa boia tá me ligando. Só um minutinho. Alô, é? Oi, tô vendo que você... Por isso que eu entendi. Fala. Que criança? Tá todo mundo online aqui. Ué, ele não mandou mensagem, não. Quem não conseguiu foi Camila, mas Camila não me tinha no Facebook. Adicionou, eu acho que é por isso, porque eu acabei de adicionar ela, ó. Ela, falei pra ela, quando ela entrou, eu falei, Camila, você tem que me ter no Facebook. Aí ela falou que já tinha, eu falei, você não me tem. Aí ela me achou agora há pouco. E aí agora ela tá dizendo que não tinha, até as crianças falaram que ela me adicionou. Tô vendo aqui a mensagem dele agora há pouco, dizendo que não conseguiu também. Mas todo mundo conseguiu entrar agora há pouco. Miguel saiu e entrou. Tá, então, peraí, eu vou ter que. Então, vou desfazer a sala e vou ter que fazer de novo. São só 2 alunos, né? Porque comigo tem 11 alunos. E só 2 que não conseguiram entrar. E, por exemplo, o Miguel, ele saiu e entrou tranquilo. Aham. Tá, ok. Tá. Tchau. Vocês ouviram? É porque o Shane tá me ligando, porque tem 2 alunos que não estão conseguindo entrar. Estão comigo ainda? Tá. Calma aí que o Shane tá me mandando mensagem. Vinícius veio e Camila não estão conseguindo entrar. Miguel, oi. Vinícius, ele tava falando comigo que o telefone dele tava 5%. Não, ele agora mandou mensagem dizendo que não tá conseguindo entrar. Tá, vamos lá. Eu vou seguir esse mesmo. Eu não vou ficar preso por causa de 2 alunos, não. Não tem como. Bom, vamos lá. Parei, não, mas eu parei mais. E aí o sangue sai daqui com mais pressão do que quando ele volta, tá? Justamente por quê? Porque por ele descer, a pressão é maior. Então, olha só, quando o sangue desce, a gente entende, né, pela gravidade, que ele desce com mais pressão. Para subir, ele sobe mais devagar. Então, o nosso corpo, ó, que tem a cabeça, tem os membros, né, que é o coração. Então, para subir para nossa cabeça, para os nossos membros superiores, é mais devagar do que para descer, tá? E aí, se ele é mais devagar, deixa eu apagar aqui porque não vai ter espaço. Isso é a Shane me mandando mensagem. E aí, Calma aí. E aí, pra subir, galera, ele demora mais.
Por isso que a veia, ó, agora é a veia, hein? A veia de cá, ela é mais fininha, porque não precisa de tão ser espessa, porque o que vai subir não é tanto sangue assim. Então, olha só, resumindo, o que sai do coração, tá? A gente diz que é o sangue arterial rico em oxigênio, que vai espalhar por todo o nosso corpo. Depois que ele espalha pelo nosso corpo, faz a limpeza, né, e tira o carbono que está no nosso corpo, que é normal, ele volta, né, pela veia, tá? Que é o sangue venoso, né? Se volta pela veia, é sangue venoso. Aí ele volta com o CO2, tá? Ou seja, o oxigênio mais o carbono que ele tirou do nosso corpo. Deixa eu ver o que o Cristiane tá mandando mensagem. Misericórdia, gente. Será que eu te tenho? Vou lá ver. Bom, falei pra ela, vou ver se. Vou esperar se ela quer que eu exclua a sala e faça outra. Vou esperar o chamado dela. Então vamos lá de novo. Então o que sai do nosso sangue é sangue arterial, porque sai pela artéria. Ó, isso aqui é artéria. Vou até botar de artéria. O que chega pelo nosso corpo, no coração, é o sangue venoso, né? Que vem pela veia. Então o nosso corpo tem oxigênio, né? E volta com o CO2, tá? Lembram vocês que quem faz a troca gasosa não é o coração, é o pulmão, tá? E deixa eu ver o que o Cristiane tá mandando. Conversa com eles, então, e cria outra sala. Encerra essa e abre outra. Tá. Pediu pra eu encerrar essa sala e criar outra, tá bom? Eu tenho que... Vamos voltar onde a gente parou. A gente parou aqui no coração, nesse rabisco aqui. Camila que não estava presente, né? Agora ela vai ver, né, nosso rascunho de coração, tá? E aí, esse é o resumo que a gente estava fazendo. Eu parei dizendo que o sangue sai pela, então, o sangue arterial sai pela artéria e o sangue venoso chega pela veia, né? E o sangue venoso carrega o CO2. O sangue arterial carrega o O2. Beleza? Bom, aí eu quero que vocês me digam uma coisa. Pensem comigo. Pensem comigo uma coisa. A gente não respira pelo coração. A gente respira pelo pulmão. Quem entrou agora? Arthur. Arthur, liga o microfone. Isso. A gente respira pelo pulmão. Mas aonde que o pulmão se encaixa nisso aí, gente? Porque se o coração que leva o sangue, né, com oxigênio, aonde que o pulmão vai se encaixar nisso tudo? Vamos lá, calma aí. Vou compartilhar a tela com vocês. Pronto. Bom, ele vai se encaixar. Ele vai se encaixar aqui, olha só. Aqui por trás, tá? Tem uma veia que leva, né, sangue venoso aos pulmões. Não sei se vocês lembram, mas no nosso pulmão a troca gasosa ocorre nos alvéolos pulmonares. Então, no final de cada bronquíolos, né, tinha os alvéolos pulmonares. E aí, como é que ocorre a troca gasosa? As veias, né, elas se encostam nos alvéolos, são bem encostadinhas nos alvéolos, né? Elas já estão encostadas nos alvéolos. E aí, quando a gente respira e inspira, a gente aprendeu que o oxigênio, ele entra. O oxigênio, ele entra. E a gente já sabe que a veia carrega o CO2, né? E aí, esse CO2 vai mergulhar isso aqui tudo, ó. E aí, o CO2 vai estar aqui, ó. O CO2 vai encostar nos alvéolos e vai ocorrer uma troca. Então, vai entrar oxigênio e vai sair CO2. Só que esse oxigênio que vai entrar, não vai entrar pela veia, porque a veia só passa sangue venoso, os sangue não se misturam, né? A veia vai levar o CO2 lá para os alvéolos pulmonares, automaticamente ele vai enviar o oxigênio pelas artérias. E aí vai entrar aqui de novo, ó, que tem uma, tá? Vai entrar aqui, tem uma portinha, então, vai entrar aqui de novo para sair por aqui, ó.
Aí o coração vai bombear o sangue por aqui. Então o coração, ele serve como uma bomba para poder empurrar, né, expulsar o sangue com oxigênio, né? E ao mesmo tempo ele serve como um caminho para que o sangue venoso consiga chegar lá nos alvéolos pulmonares do pulmão e levar o CO2 para que o oxigênio seja liberado. Então, por isso que a gente tem que respirar e inspirar. E quando a gente respira, né, a gente está levando o que mesmo? Empurrando o CO2 para fora. E quando a gente puxa o oxigênio, a gente está trazendo o oxigênio para dentro, tá? Então, vale lembrar que os sangue eles não se misturam, né? Eles não posso misturar. Onde passa CO2, não pode passar o oxigênio, porque aí eu vou poluir meu oxigênio, e eu não adianta de nada, né? Então, eles não se misturam. São caminhos diferentes que eles fazem. Por isso que tem essa válvulazinha aqui, ó, para fechar e abrir só quando for o sangue correto daquela região. Bom, depois eu apago esse. Então, foi o resumo de tudo isso aqui que eu dei. Depois vocês vão olhar lá. Na plataforma tem essa atividade aqui, tá? E aí eu quero que vocês depois deem uma olhada, façam ela, tá? Pra gente corrigir na próxima aula. Na dúvida, olha o vídeo que tem lá na plataforma também, que é sobre o sistema cardiovascular. Eu só dei uma pincelada para vocês não ficarem perdidos. Bom, e agora, eu vou até falar um pouquinho rápido, porque senão vai dar 1 hora eu tô aqui ainda. Vamos ver, né? Vamos falar sobre doença do sistema cardiovascular, né? O coração, ele nos dá, né, muitas doenças, certo? Mas como? Por quê? Né? Por que o coração nos dá muitas doenças? Primeira coisa, o coração é uma máquina. É uma máquina que não para, não pode parar de funcionar, né? Porque se parar de funcionar, a gente morre. Mas eu costumo dizer que ele não é o principal. Ele, junto com o nosso cérebro, né, são os principais. Por quê? Porque não adianta nada meu coração funcionar, mas o cérebro parar de funcionar. Aí eu vou ter morte encefálica. E aí a pessoa morre de qualquer jeito, né? Ela vai vegetar. Isso daí, igual aquelas pessoas que morrem, não é? Isso. Aí dá até do coração. Isso aí, porque o coração tá funcionando, tá bom, mas o problema foi no cérebro, então não adianta. Eles têm que estar sempre trabalhando juntos, tanto o cérebro quanto o coração, tá? Agora, se o coração parar de bater, aí é morte, morte mesmo, tá? Não vai adiantar de nada. Mas se o cérebro parar de funcionar e o coração continuar batendo, é uma morte de qualquer jeito, tá? Bom, e aí como é que eu dou, então, como é que causa as doenças do coração? Simples, né? As doenças do coração, elas estão relacionadas à obesidade, tá? A gordura acumulada no coração e nas artérias, a gente vai ver. O sedentarismo, que é quando a gente só come, não anda, não corre, não pratica nenhum esporte. Para ir na padaria vai de carro, para ir na esquina vai de carro, tá? Esse é sedentarismo. Tá relacionado também, sedentarismo, tá? Tá relacionado também ao tabagismo, o que é isso? A pessoa que é fumante. E alcoolismo, né? Aqueles que consomem álcool. Qual álcool? Qualquer tipo de álcool, exceto o vinho, tá? Que o vinho é um álcool doce. Bom, e aí, né, a gente chega e conclui que as doenças do coração, tá? Ou seja, as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo inteiro. Perdeu agora para o coronavírus, né? Mas são as maiores causas de morte que ocorrem no Brasil e no mundo todo. No Brasil, morre por ano 300 mil pessoas por problema de coração, tá? E aí, graças a Deus, né, hoje se sabe como fazer uma transfusão, né, trocar o sangue, o coração com outra pessoa, né? E aí é uma cirurgia delicada, mas garante vida para sempre, para um bom tempo para a pessoa, tá? E foi uma inovação, certo? Só um minutinho. Bom, vamos lá. Como cuidar do coração? Só pra gente dar uma dentro aqui. Exercitar, tá? Ter uma higiene bucal, também tá relacionada. Acompanhamento médico, ou seja, fazer sempre exames periódicos do coração, ainda mais quando chega a uma certa idade.
cuidadamente, a gente vai ver que a mente e o coração estão relacionados, já cheguei a falar um pouco, né? Lazer, ou seja, passear, viajar, fazer alguma coisa que possa te relaxar, evitar o sal, controlar a glicemia, né, que é o açúcar do sangue, controlar o peso, fazer dieta balanceada, né, e controlar o colesterol e beber água, tá? São as formas de evitar um problema do coração. Agora vamos falar que problemas são esses. Bom, a gente tem o aterosclerose, aqui ó, aterosclerose, tá? Que está relacionado, né, é uma doença inflamatória crônica, ou seja, uma pessoa quando adquire, ela fica por um bom tempo, no resto da vida com isso, e está relacionada à gordura, né, que é o colesterol, o LDL, que fica preso nas paredes das artérias. E aí, olha só, isso aqui, a gente viu que a artéria é onde o sangue oxigenado passa, né? E as veias é onde o sangue sujo volta, né? Para ser trocado por oxigênio. E aí, quando tem um acúmulo de gordura, ou seja, a pessoa consome muita gordura, o sistema digestório dela não vai dar conta. E aí, essa gordura cai na corrente sanguínea e aí fica presa nas artérias. Quando isso acontece, né? Vai dar aterosclerose. O que é isso? A gente viu que as artérias, elas são flexíveis, né? Por que flexível? Porque é onde dá aquele boom de sangue que passa, né? É o sangue que o coração envia, e ele envia como se fosse uma bomba. Então, é um fluxo muito grande que vai, por isso que ele é flexível para não se romper. Mas quando ele tem um acúmulo de gordura na parede, ele deixa de ser flexível e se torna duro. Torna, como posso dizer, enrijecido, tá? Ficando durinho por conta daquela gordura presa na artéria, tá? Bom, e aí, quando essa gordura presa na artéria tá aqui, aquele boom de sangue que vai passar levando o oxigênio, não consegue, né? Não consegue dar esse fluxo de sangue rápido, tá? E aí o sangue não consegue circular e levar o oxigênio para outras células que estão presentes aqui. E aí, quando isso acontece, né, quando o sangue não consegue circular por aqui e levar oxigênio, por que levar oxigênio? Aqui a gente tem células, tá? Células musculares, a gente tem as células do sangue. Quando não consegue levar esse oxigênio para as células, que as células também fazem respiração, né? O tecido muscular, ele começa a, posso dizer, morrer, né? Deixar de ter atividade, porque não está levando mais sangue como deveria transportar, tá? E aí, né, vai ocorrer, então, até um AVC. Por quê? Porque o sangue não tá indo. Se não tá indo, ele não tá voltando, tá? E aí a pessoa acaba vir a morrer porque não tá tendo fluxo sanguíneo aqui. Por quê? Porque tá entupido de gordura. Professora, tem como? Pergunta, tem como limpar, né, a gordura, tirar, sei lá, abrir, tirar, fazer uma raspagem dessa gordura na parede? E aí, o que vocês acham? Hein? Não. Quando a gente fala de artéria, né, a gente... Então, quando a gente fala de artéria, dependendo de onde estiver, não é tão possível assim. Por quê? A artéria está espalhada por todo o corpo. Saber a localização, né, é difícil, tá? Saber é difícil. Então, o que fazem? Eles começam a tomar remédio para afinar o sangue. E aí, quando afina o sangue, ó, consegue passar por aqui. Só que não é tão bom assim. O sangue não tem que ser tão fino, tá? O sangue não tem que ser tão fino. O sangue ele tem que ser espesso. Porque o sangue fino, isso significa que tem poucas hemoglobina. Mas é uma opção que os médicos dão, tá? Mas abrir aquela região ali e fazer uma raspagem é muito difícil. Algumas partes do corpo é possível. Agora, o resto do corpo, por exemplo, as artérias passam por todo o nosso corpo. É muito difícil, é mais difícil, tá? E aí, como que eu faço a prevenção, né, disso aqui, de vir levar minha morte por conta de um entupimento das minhas artérias? Né? Como? Simples, né?
eliminando os fatores de risco. Quais são? Evitar comer gordura, evitar ser sedentária, preguiçosa, né, ou preguiçoso, evitar a obesidade, evitar o tabagismo e evitar a bebida alcoólica. São as formas de evitar a ter aterosclerose. E aí a gente entra em hipertensão. Essa setinha aqui, galera, é porque eu dei aula na outra turma. A gente entra em hipertensão. O que é hipertensão? Ó, hiper é alto, tá? Tensão é pressão. Então, é pressão alta, tá? É uma doença crônica. O que é crônica? Que não tem... Um remédio não vai dar cura. Vai ter tratamento. Mas o remédio não vai dar cura. Então, a pessoa que tem hipertensão, ela tem que tomar remédio pro resto da vida. Não é uma coisa ruim, né? Porque ela vira um hábito. Ela já sabe que acorda e toma aquilo ali, tá? Mas é uma coisa que ela leva pro resto da vida. Em alguns casos tem como reverter. Vou explicar como. Mas ela comete homens, mulheres, adulto, criança, idoso, qualquer um. Não tem idade, tá? Tá, professora, mas o neném acabou de nascer, já nasce com problema, ele nem é obeso, ele nunca fumou, ele nunca bebeu. E aí, quando um neném nasce com esse problema, isso significa que foi alguma coisa genética. Por exemplo, meu primo, ele nasceu ele já tinha 2 anos de aninho de idade e tinha pressão alta, tá? E aí, conforme ele foi crescendo, foi ficando mais alta. Hoje em dia, nem tanto, porque ele faz atividade física e tal. Mas ele nasceu com esse problema, porque a família toda tem pressão alta. Então, ele desenvolveu muito rápido a pressão alta, tá? Mas como é que dá isso? Bom, durante a circulação, a gente já sabe que o sangue exerce uma pressão nas paredes do vaso sanguíneo, tá? Por quê? Porque aquela pressão que a artéria, né, envia o líquido do coração para o corpo, né? Por isso que a gente chama de pressão arterial, porque é a pressão que sai das artérias para todo o corpo, tá? E aí, né, a pressão, ela vai variar de acordo com o batimento cardíaco, né, do coração. Então, quando ocorre a expulsão de sangue, né, a pressão sobe, tá? Mas aí com a pessoa que tem uma vida sedentária, por exemplo, a pressão pode vir a ser maior e aí a pressão da pessoa acaba subindo. Mas por que a pressão vai ser maior? Porque o corpo dela não faz atividade física. Então, o corpo não ajuda a espalhar aquele sangue. Quem tem que dar conta é o coração. Por isso que o coração bombeia sangue muito forte, tá? Quando a gente faz atividade física, né, a gente contrai os músculos e tal, o sangue consegue passar com mais facilidade. Agora, quando a gente é sedentário, o coração sozinho tem que trabalhar. E aí, naquela pressão de enviar sangue oxigenado, ocorre a pressão alta. E a mesma coisa acontece quem faz alimentos de comida gordurosa. Ó. Aqui, ó, são placas de gordura que impede a passagem do líquido. Por isso que o coração ele faz uma força maior para expulsar o sangue daquela região e conseguir enviar para o resto do corpo. E aí a pressão sobe, tá? Calma aí, a pressão, deixa eu apagar aqui, fica horrível. A pressão sobe. Bom, e aí qual é a pressão ideal, qual que não é ideal? A ideal sempre vai ser 12/8. Essa é a máxima, essa é a mínima. Elas nunca podem se encontrar, então eu não posso ter 12/12. Eu tenho que ter 12/8. 9 já é um pouco arriscado, porque já está indo para 10, tá? Então 12/7. Eu nunca posso ter a máxima junto com a mínima, né? E a pessoa que chega a um grau de 18/12, a gente diz que é gravíssima. Uma pessoa que tem lá entre seus 11... É muito alto? A da minha avó já chegou a 24. Ela desfaleceu na hora, porque o corpo não aguenta a pressão do sangue. Isso aí. Por isso que a gente fala, quando a pessoa vai verificar a pressão, os enfermeiros, médicos verificam o coração. Porque o coração está relacionado à pressão. Minha avó, Pode falar. quando minha avó morreu, no dia que ela foi para o hospital, né? Ah, A pressão dela chegou até 7. caiu muito, né? Ficou muito baixa. A minha é baixa. A minha pressão é 9, 8 por aí. Mas porque eu sou jovem. A minha também. É porque a gente é jovem. Também. E aí isso mostra que a gente não tem problema de coração. Mas se eu chegar lá para meus 40 anos e continuar tão baixa assim, eu vou ter que procurar saber por quê, tá? Porque conforme a gente cresce,
né, a gente ganha gordura corporal, é normal que a pressão suba, né? Porque vai entrar gordura nessa artéria e a pressão vai ter que ser maior. Agora, continuar é estranho, tá? Mas a minha idade condiz com a minha pressão. Não tá errado, não, tá? Então, acima... pode falar. Quando a pessoa tá com pressão baixa, né? Ela soa frio. Porque a pressão frio... Porque o sangue não tá... Pera, alguém tá com... Acho que é você, Emily. Liga aí pra mim o microfone. Oh, pera aí rapidinho, Daniel. Espera um pouquinho. Deixa a Emily desligar o microfone. Desliga o microfone de vocês aí pra eu falar. Foi. Porque olha só, quando a pessoa libera um sangue, né? Fica bombeando o sangue rápido. Conforme aquilo ali vai acontecendo, circulando muito rápido no nosso corpo, a pessoa soa muito, né? Porque é como se fosse uma atividade física. Tá ocorrendo muito rápido. Então, quando a pessoa com pressão alta, ela soa, né? Bastante, mas fica quente, o corpo fica quente. Agora, quando o sangue a pessoa tá com pressão baixa, isso significa que o coração tá bombeando muito devagar. E aí, né, a circulação tá bem lenta. Por isso que o corpo esfria, tá? Porque aquela circulação, ela deveria aquecer o seu corpo. Ela faz o reverso, por conta da lentidão do coração, tá? E aí, quem tá perguntando de novo? Alguém falou voz de um homem, professor? Tá. Tá ruim seu áudio, mas fala. A hipertensão do meu pai chegou a... Ele tem... A hipertensão do meu pai é 19, né? Uma vez chegou a 23. Quanto? 23 uma vez chegou. Igual a minha avó, ela deu 25 já, uma vez. É isso mesmo. E aí, olha só. Isso aí, tá? Tem a ver com um monte de coisa. Tem a ver pressão, tem a ver não só com a alimentação, que eu falei pra vocês, sedentarismo, não só isso. Tem a ver também com o emocional, com a depressão, tá? O estresse. Então, quando a pessoa está muito estressada, ela libera muito hormônio, né? E aí, esse hormônio, para circular no corpo, tem que mandar mais sangue, porque é o sangue que vai levar os hormônios, né? Tem que liberar mais sangue. Aí o coração bombeia mais sangue, porque ele entende que tem que espalhar aquele hormônio. E aí ele libera mais sangue, mas por conta do estresse. E aí quando a pessoa relaxa, por isso que quando a pessoa está com o coração acelerado, a gente fala relaxa, deita e relaxa. Porque aí o coração vai acalmando aos poucos, e aí ele para de bombear tanto sangue assim, que pode vir a ter outros fatores que a gente vai ver também, tá? Então o estresse também tem a ver com pressão alta. E aí, galera, também tem aqueles assintomáticos, ou seja, que não apresentam sintomas algum. E aí que mora o perigo, porque às vezes a pessoa tem pressão alta, não tem sintoma, né? E aí ela pode vir até morrer por conta da falta de sintomas. E aí, quais são os sintomas que tem da pressão alta? Dor de cabeça, dor no peito, dor na nuca, fica atrás do pescoço, tá? Tontura. E algumas pessoas falam que sente uma dormência na boca, um gosto diferente na boca, tá? E aí é sinal que a pressão está muito alta. Isso aqui eu não vou ler, tá? Que a gente já falou. A gente vai entrar agora no ataque cardíaco, também conhecido como infarto, né? E aí tá como as principais causas também de morte do Brasil. Bom, como é que ocorre isso? É parecido com hipertensão, né? Ocorre que é uma interrupção do fluxo do sangue devido ao entupimento da artéria. Só que nesse caso é a artéria coronária, tá? Ó, vamos lá ver. Deixa eu ver se nosso desenho mostra a localização da artéria coronária. Pessoal, essa aula acaba que hora? Acaba meio-dia e 50. Aqui não mostra, mas a artéria coronária, ela fica nessa região aqui, ó, do coração. Por isso é coronária, tá? Então, quando ocorre um entupimento da artéria coronária, é que a gente leva ao ataque cardíaco, tá? E aí, quando ocorre esse entupimento, reduz, né, o recebimento de sangue oxigenado. Por quê? Porque o sangue com oxigênio é aquele que desce para o corpo, que vai espalhar pelo corpo. Se eu tenho um entupimento, ele diminui a quantidade, tá? E aí os músculos, eles
vai morrendo aos poucos. E vai danificando aos poucos e matando as células musculares. E aí gera, então, a pessoa vai levar a óbito, vai morrer devido a esse ataque cardíaco. O coração, ele fica muito acelerado por quê? Porque ele está bombeando sangue para espalhar pelo corpo. Mas o sangue não está sendo espalhado, o sangue não está indo com pressão por causa do entupimento. Deixa eu tirar meu WhatsApp. Calma aí. E aí ele não está conseguindo ser espalhado justamente por conta do entupimento. Porque o coração não entende, entendeu? Ele não entende que é um problema das artérias. Ele vai bombear mais, e aí ele vai bombear com mais força, aí o coração vai acelerar mais, porque está tentando bombear e não está indo, e a pessoa acaba morrendo, tá? Primeiro começa a morrer são as células do músculo, porque não chega sangue, né? Com oxigênio, aí depois o coração para de funcionar, de vez, tá bom? Bom, mas o que... acho que aqui eu não preciso dizer nada, já falei tudo. Agora a gente vai entrar rapidinho no acidente vascular cerebral, que a gente chama de AVC, tá? O que é o AVC? Peraí. Desculpa. O AVC é um rompimento dos vasos sanguíneos do cérebro. Calma aí. Ai, me deu uma tosse. Do cérebro, provocado por uma hemorragia pulmonar, tá? Então, olha só. Como é que acontece isso? No cérebro, a gente tem um AVC isquêmico e hemorrágico. O hemorrágico é quando ocorre um rompimento, tá? Calma aí. Um rompimento dessa região aqui, tá? Então, quando ocorre rompimento, a gente fala que é hemorrágico. Agora, né? Quando há uma obstrução, ou seja, a artéria não consegue circular mais sangue, a gente chama de AVC isquêmico. Então, imagina, o sangue está subindo, o sangue vai para o cérebro, o corpo todo. Ó, tá subindo, tá? Mas esse sangue não consegue voltar. Ele obstruiu. E ele ficou aqui, nessa região aqui, no nosso exemplo, tá? Ele obstruiu. E aí ele vai acumulando. Aí vai dar o isquêmico, tá? E aí, quando ele... Ou ao contrário. Deixa eu apagar aqui. Ou ao contrário. Quando ele se acumula e se rompe, a gente diz que é hemorrágico. Aí o sangue passa por todo o cérebro e fica preso aqui. Quando é o isquêmico, não, tá? Então, hemorrágico ocorre a ruptura desse vaso, né, levando ao derrame. E o isquêmico, não. Ocorre quando é uma obstrução na passagem do sangue, tá? E aí o sangue não consegue mais vir pra cá porque tá obstruído, ó. Tá alguma coisa travando essa região. E aí a pessoa leva o AVC, né, que é o derrame cerebral, que aí mexe com o cérebro da pessoa e ela pode vir a levar à morte, no caso da pessoa, tá? Quando isso acontece, né, de ter um AVC, o corpo dela, alguma região do corpo, na maioria das vezes, ela trava. Então, por quê? Porque, sei lá, o lado esquerdo parou de funcionar, o lado direito, depois que ela teve AVC, o lado direito parou de funcionar. Porque isso significa que o AVC ocorreu numa região, né? Por quê? Porque o cérebro ele é dividido em hemisfério, né? Aquela parte que domina a região direita e aquela parte que domina a região esquerda. Se foi nessa região que teve um problema, então, né, depois que, sei lá, rompeu o vaso, né, ao invés de, sei lá, entupiu e rompeu, a pessoa vai ter algum problema, ou no braço, desse braço, ou, sei lá, na perna. Por quê? Porque o cérebro é o comando do nosso corpo. Se eu tenho um rompimento na região que comanda, sei lá, o meu braço, então, provavelmente, o meu braço para de funcionar, tá? É uma máquina, nosso corpo é uma máquina. Por isso que a gente fala que o AVC, ela, de consequência, ela traz, sei lá, a pessoa perde algum movimento de alguma parte do corpo, tá? Bom, aí agora a gente entra no... Não. Você pode fazer exercitar aquela região com o fisioterapeuta, ele melhora, mas não fica 100%. Então, a pessoa que, sei lá, teve um AVC, a perna esquerda parou de funcionar, né? Teve um derrame cerebral naquela região que comandava a perna esquerda.
Igual essas pessoas aí que ficam de cadeira de roda, professora, é isso também? Não necessariamente. Aí, olha só, a pessoa parou de andar. Um exemplo. Ela faz um tratamento, fisioterapia. Com o tempo, ela consegue voltar a andar. Mas não é 100% como ela andava antes. Ela vai puxar a perna, ou vai ficar um pouco mais dura aquela região, tá? Mas não é 100%. Ou, sei lá, a boca esquerda, lado da boca esquerda, parou de... Lado da boca esquerda não, desculpa. A parte esquerda da boca parou de funcionar. Ah, é, método. Entendeu? Também ficou assim. Por conta do AVC. Porque depende da região que aquilo aí vai ocorrer. Se vai ser isquêmico, hemorrágico, qual foi a parte? Ah, essa região aí comanda qual parte do corpo? Então depende muito, não tem como saber, entendeu? Só acontecendo com a pessoa pra gente Até saber. Hoje. Então vai ficar. Hoje ela ainda não tá 100%. Mas com o tempo, fazendo exercício, melhora, só não fica igual, né? Algumas pessoas não conseguem ficar melhor ainda, mas... Aí, Pode falar, aí quando ela ri assim, aparece. Isso. Aí tá melhor, né? Porque antigamente tava pior. Ah, mas é melhor do que morrer, né? Então, não é tão ruim assim em relação a morrer. Enfim, então olha só. Esses aqui foram as principais doenças que o livro aborda. Tem outras, mas eu até que gostei dessas, né? Esqueci de falar de trombose, mas aí eu vou falar em uma outra oportunidade com vocês. E eu vou passar na plataforma essa atividade para ser feita. E vocês me enviarem e a gente corrigir juntos na próxima aula. Tanto essa atividade quanto a outra passada. Na plataforma já tem a outra passada para fazer. Aí semana que vem a gente corrige essa e a outra. Deixa eu virar para mim. Beleza? A gente corrige a atividade da aula de hoje sobre as doenças e a outra sobre o sistema cardiovascular. E aí eu peço que vocês assistam a aula que está na plataforma, em caso de dúvida, porque eu fiz um resumo, tá? Deixa eu encerrar aqui a aula. Eu fiz um resumo